a questão do perdão, como é que foi isso daí? Mas tem um detalhe, conta a história conta o gancho da piscina. Mas antes de mais nada, posso só concluir uma pergunta que eu queria te fazer? Fala. Eu sei que é um contraste enorme, tá? Daniel Barragan, você tá me assistindo, eu sou teu fã. É o marido atual da Rejane. Ela tem 3 filhos com o Daniel. Hein? Uma bênção. Mas a pergunta que eu ia te fazer, porque você saiu de uma história, né, trágica, uma história de violência, e você tinha tudo que na tua traição psicológica, né, na tua mente, né, então assim, sofrida na tua mente, machucada, ferida por dentro e por fora. Jamais eu vou confiar num homem de novo. Falei sobre isso hoje. E apareceu o Daniel Barragan, e eu queria assim que você corroborasse com a gente, porque a gente fala que masculinidade, gente, em nada tem a ver, é nessa câmera aqui, em nada tem a ver com machismo, nada tem a ver com autoritarismo, em nada tem a ver. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Exatamente. E você encontrou um homem justamente... Total. Digamos assim, totalmente a ver com o que a gente coloca aqui. Então, né? assim, faz assim, ó. Conta o desfecho. Conta da piscina. Ah, ok. Responde o Juliano. Depois disso, como é que você perdoou? E aí você entra na questão do Tato, dizendo o que o Daniel representa. É só pra minha pergunta não ficar no vácuo, mas você vai responder nessa sequência que o Fernando falou. Vamos lá. Eu não sei se nessa sequência, mas vamos lá. Então, como eu disse, esses episódios de violência, eles foram se tornando cada vez mais frequentes. Começa com uma coisa que é mais sutil, até chegar às vias de fato. E no meu caso, eu sofri 2 tentativas de feminicídio. Hoje tem nome, né? Vamos nominar as coisas. Eu demorei muito tempo para falar sobre feminicídio. Eu demorei muito... Recente, acho que deve ter 2 anos que eu falo que é feminicídio, que hoje é crime tipificado na lei, que eu falo sobre pedofilia, que é o abuso de menor. Então, hoje eu tipifico isso, porque para mim foi muito importante dar nome aos fatos. Então, só primeiro... eu vou te interromper, é só uma coisinha. Gente, quando ela fala em pedofilia, eu só queria que você entendesse o seguinte, existe um cerne para pedofilia. Nós tratamos isso no último podcast, e com certeza teu primeiro marido, ele era viciado em pornografia também. Não é porque a pornografia é o cerne da pedofilia. Né? Um processo... Um pedófilo hoje que pratica crimes contra crianças... A pedofilia é a cereja do bolo. Exatamente. Né? Mas ele foi um pornógrafo ao longo de uma história de vida masculina. Né? Pode continuar, Regi, desculpe. Sim. Então, o primeiro episódio, você imagina, uma mulher passando por todo esse tipo de coisa ali, acamada, se sentindo a última das mulheres, a última da sua espécie. E que você começa um processo de inquisição, você vê comportamentos diferentes, você começa a questionar. E eu me lembro um carnaval... que ele tinha saído, na sexta-feira e voltou para casa no domingo. E a irmã dele, por acaso, estava na minha casa esse final de semana, porque eu ficava abandonada ou sendo cuidada por qualquer um que pudesse naquele momento. Que tivesse piedade. Porque ele mesmo estando ao volante, né, quando eu sofri esse acidente, não teve essa piedade, né, de cuidar de mim como um ser humano que estava sob a responsabilidade dele ali. Não era nem como um marido, como um cuidador, né, como a Bíblia ensina. E eu me lembro que ele chegou, acho que no domingo do carnaval, e eu comecei a questionar onde ele estava, o que estava acontecendo e tal. E nós tínhamos uma casa muito grande, eu me lembro que ele me levou no colo até o fundo da minha casa e me colocou de cabeça para baixo na piscina. E tentou me afogar. E dizia para mim, ele me afogava e tirava e falava que era para eu esfriar a cabeça. Chegou um momento que eu estava perdendo as minhas forças. A cunhada, naquele momento, que era irmã dele, chegou e falou: meu irmão, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo com essa mulher. Essa mulher é indefesa, ela não tem como reagir. E aí eu me lembro que ele me levou no colo, toda molhada, para o banheiro, me sentou numa cadeira, porque eu não tinha equilíbrio nem para ficar sentada. Então tinha uma cadeira de banho, aquela coisa toda. E ele me levou, abriu a ducha e se ajoelhou, começou a chorar, falou que não sabia onde estava com a cabeça. Ou seja, para cobrir um comportamento totalmente errado, 3 dias fora de casa, em pleno carnaval, chegou, tentou me matar, depois foi aquele drama. Aí volta no que a gente chama no ciclo da violência da lua de mel. Promete, se arrepende, promete que não vai fazer, não sabe onde estava com a cabeça, justifica por causa da bebida, outros vão justificar por causa do consumo de droga, outros vão justificar por causa de uma infância terrível, abusos que sofreu. Ou seja, sempre vai ter uma justificativa. E a mulher que está ali naquele emaranhado de emoções, dependência, pensa, dessa vez... Deu certo.
dessa vez ele vai mudar. Vai mudar. Eu vou dar mais uma chance. Sim. Sabe, os 70 vezes 7? Sim. Então, por isso que eu digo que enquanto era comigo, eu suportava, acreditando que pudesse haver uma chance de transformação, sabe? De cura, de libertação. E ele pudesse ser aquela pessoa, ao ponto de ele usar a minha fé, né, eu chamar os irmãos da igreja, confessar uma pequena coisa para dizer: eu estou arrependido e eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso salvar minha família. E aí lá vinha aquela esperança no meu coração: vamos tentar. Casados para sempre, conversa com o pastor, e tudo isso a gente passou, né? E apesar dele não ser cristão, mas ele sabia que isso para mim era importante. Por isso que eu digo que a nossa essência cristã nos coloca, nós mulheres, numa condição de ainda mais vulnerabilidade. Inclusive, tem estudos que indicam isso. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas, por exemplo, no ano de 2022, houveram mais de 62 mil denúncias no Disque 180. Tá? Que é a Central de Atendimento às Vítimas de Violência, Central de Atendimento à Mulher. Dessas, 40% se declaravam cristãs. A gente não tem esse dado em relação ao marido, se ele também era cristão. Mas o que isso nos faz pensar? E tem estudos, né, pesquisas e alguns artigos que corroboram nesse sentido para dizer que essa posição, né, de ser instrumento de Deus para promover a salvação, a cura e a libertação, nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade. E as igrejas precisam falar sobre isso. No geral, as igrejas tratam isso de gabinete, no privado. E nós precisamos falar disso abertamente. E ao nós púlpito, né? Isso tem que ser trabalhado de uma forma mais... É o púlpito mesmo. Nossa, nós tivemos uma experiência recente, o ano passado. Nós, né? Todo mundo acompanhou aqui, nós somos da Igreja Batista do Bacaxeri. Durante o ano inteiro nós trabalhamos sobre essa temática. Está aqui um material que eu ajudei a produzir. Escrevi essa cartilha sobre enfrentamento à violência contra mulheres. Aqui a gente desmistifica o tipo de violência, fala sobre os ciclos de violência. E encerramos sinais de abusos, né? De relacionamento abusivo. E encerramos com informação, mostrando onde que a gente pode buscar ajuda. Então é totalmente instrutivo. Começamos preparando as lideranças para saber como acolher uma vítima de violência na igreja, que ela deve ser tratada não só no aspecto espiritual, mas deve ser tratada na sua integralidade. Lembrando que esse acompanhamento deve ser tanto para a vítima quanto para o agressor, quando ele quer ajuda. Né? Mas que o atendimento, independente do qual ele seja, não exime o agressor das consequências dos seus atos. Claro, então nós precisamos acolher do ponto de vista emocional, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista espiritual, mas nós devemos aconselhar, orientar essa vítima a fazer as denúncias nos canais que é de direito. Nós não estamos para substituir nenhuma das instâncias, né? Exatamente. Nós apresentamos, trouxemos o pessoal da Casa da Mulher Brasileira para mostrar toda a estrutura que está à disposição. No meu tempo não tinha isso. Não tinha Lei Maria da Penha, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente como é hoje. Então já foi me questionado, tá bom, onde você foi buscar ajuda? A quem você recorreu? A igreja? Nossa, família, eu estava longe da minha família. E com as poucas pessoas que eu pude compartilhar isso, no primeiro momento até duvidaram que realmente eu estivesse vivendo isso. É muito comum, né? E ele ainda alegava, não, ela está deprimida, ela está inventando coisas. Quando chegava na frente das pessoas me tratava bem, mas só eu, ele e Deus sabemos o que eu vivi entre quatro paredes. Como eu disse, a primeira tentativa foi de afogamento. Na segunda, que foi quando eu descobri essa situação da pedofilia, ele tentou me matar por estrangulamento. Eu tinha sido vítima de um acidente, a gente estava voltando para casa, começou ali uma discussão e eu estava juntando provas, né, me munindo de provas, mas eu não aguentei, eu explodi quando eu confessei as descobertas que eu tinha feito. E aí ele pegou sentido praias e começou a dirigir em alta velocidade, frear na traseira dos caminhões, falando que ele iria para o inferno, mas que eu iria junto. E quando eu tentei ligar, discar ali do meu telefone, ele começou a me espancar e me estrangular. E naquela ânsia, né, de sobreviver, gritei e pedi socorro. As pessoas achavam que era brincadeira. Então preste atenção quando alguém está te pedindo socorro. Olha. Preste atenção, porque, como eu disse, né, a vítima ela dá muitos sinais. E aí eu consegui, ali pelo redaio do celular, discar para o meu irmão, que era a última chamada, e gritei o que eu tinha descoberto e que ele estava tentando me matar e tal. Nessa hora, quando eu estava perdendo completamente o meu sentido, que eu não conseguia mais reagir, ele me soltou. E ali eu fiquei como um trapo
no banco do passageiro. Não consegui mais ter nenhum tipo de reação. Ele me levou, me abandonou na frente da casa do meu irmão. E como a gente estava num processo de justiça, assim, sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? É fichinha perto do que eu passei. Então, acionamos a justiça e foi na minha casa, que era uma casa grande, muito segura, o Esquadrão Tigre, que é para pegar bandido de alta periculosidade, 14 policiais altamente armados. Então, sabe aquela cena de filme? Sim. Eu voltei à casa e precisava tocar a campainha para ele ver que eu estava sozinha, para ele abrir a porta para os policiais fazerem a abordagem. Eu tirei as crianças de casa, elas foram devolvidas para a mãe, né? Então, assim, toda essa história num processo em que foram 6 meses de intenso sofrimento. E para quem não tinha esperança de andar, eu tinha uma esperança muito vívida. Eu não me lembro com certeza, mas eu acho que foi depois desse dia da tentativa de afogamento. No dia seguinte, ou nos próximos dias, o meu desespero era tão grande, eu queria tanto pôr fim naquele sofrimento, que eu pensei em tirar a minha própria vida. A sacada do meu quarto dava na parte mais profunda da piscina. Eu pensei, se eu me jogar daqui, eu não consigo reagir, não tem ninguém para me socorrer. E pronto. Resolve. E detalhe, a pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela não quer morrer, ela não quer suicidar, ela quer pôr fim ao sofrimento. É o sofrimento, né? Que é o ápice, não é? Você não vê alternativa, não vê saída. Foi aí que eu fui lembrada. Quem é o dono da minha fé? Quem é o dono da minha vida? Quem é o dono, sabe, de tudo que permite, tudo que acontece, não importa os post-its que é colocado na gente, não importa as histórias que nós vivemos, as escolhas erradas e as consequências dessas escolhas que nós vivamos, o Senhor nunca abre mão da nossa vida. E Ele usou uma pessoa do outro lado do país, por telefone. Agora que entra. Para dizer para mim que ele estava vendo. Qualquer pessoa podia imaginar que uma menina, uma moça de 21 anos, paraplégica, sem perspectiva de voltar a andar, poderia se perguntar por quê? Eu sou boa, eu faço bem, por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço, né? Eu não mereço, né? Então a gente se perguntar para o Senhor. Mas foi tão específica aquela palavra que a pessoa do outro lado da linha, lá no interior de Goiás, viu minha mãe, o telefone, ela estava no orelhão, ela não tinha telefone fixo na época, e ela viu e falou, você está falando com a Rejane? Falou, posso falar com ela? E pegou o telefone e me entregou uma palavra muito especial. O Senhor manda te dizer que Ele tem visto todo o seu sofrimento, quanto você tem chorado, quantas vezes no seu banheiro, olha a especificidade. Naquela tarde eu tinha pego assim umas agulhas, tinha agulhado as minhas pernas, né? E me perguntando, Senhor, por que eu tô desse jeito? Minhas pernas já atrofiadas. Imagina onde é que estava a vaidade dessa mulher, sendo humilhada, sendo espiziada, sendo judiada, tinha acabado de ter, sofrido essa tentativa de feminicídio, e eu me perguntava, Senhor, mas por quê? E Deus foi tão preciso. O cuidado dele foi tão crucial comigo naquele momento que ele falou, o Senhor tem visto quantas vezes no seu banheiro você olha para o seu corpo e pergunta por quê. Mas eis que eu vou restaurar a sua saúde para a honra e glória do meu nome. Ele nunca prometeu que ia restaurar o meu casamento. Porque eu já estava pagando o preço pelo jugo desigual de escolhas que eu tinha feito lá no passado. Observâncias que eu não fiz, com a intencionalidade que a Bíblia nos ensina de observar determinadas coisas. Por isso que hoje, quando eu falo com mulheres, eu pergunto para mulheres em vários aspectos de relacionamento. Aqui eu faço uma analogia, até a ministração do nosso pastor Roberto Silvado, com uma questão mais prática. Eu pergunto sempre para as mulheres. As pessoas com quem você tem se relacionado, isso serve para o relacionamento afetivo, serve para o seu relacionamento de amizade, elas te aproximam mais de Deus?